Pronto. Então, boa tarde todo mundo. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui no webinar. Prazer aqui também com o Raoni, né, que vai fazer uma participação aqui da WIN. E a gente vai falar hoje sobre ganhos e perdas com microinversores. A gente já fez um webinar sobre cálculo de ganhos e perdas, de uma forma mais geral, explicando esse cálculo. O webinar está lá no site. Hoje a gente vai focar em microinversores. Depois vai ter outros capítulos dessa novela com temas associados. Na verdade, há um ano a gente toca esse assunto, porque tem muita dúvida, né? Tem muita dúvida entre as pessoas, entre os projetistas. É muito importante a gente conhecer mais detalhes, conhecer os princípios para poder avaliar tecnologias. Bem, meu nome é Hans Rauschmeier, sou um dos sócios da Solarize Treinamentos Profissionais. Outro sócio, Mauro, está aí também. Somos associados à Absolar, à BGD, as associações do setor, e à Câmara de Comércio Alemanha-Brasil. Eu sou alemão, então isso é uma razão, mas outra razão é a energia solar, que, né, tomou esse rumo que a gente tem agora por causa da Alemanha. Deixa eu apresentar um pouco a empresa. A Solarize se destaca pelo pioneirismo e pela independência. Nós começamos com o curso de energia solar térmica em 2008, com fotovoltaica em 2011, antes da onda que pegou aqui o Brasil de energia solar, e atuamos com independência. Então a gente tem parceiros, mas a gente não tem nenhuma saia justa de falar bem, falar mal de qualquer produto. A gente procura manter a transparência frente a vocês, que são os instaladores, os integradores, e precisa saber com que vocês estão trabalhando. E tudo que tem vantagem também tem desvantagem, então vamos destrinchar essas questões. A gente tem uma forte atuação social, né, na Rede Favela Sustentável, por exemplo, a gente está muito presente. Sexta-feira, inclusive, vai ter um webinar com energia solar para todos, organizado pela UF, Universidade Federal Fluminense, com Revolusolar, com Insolar, com Engenheiros Sem Fronteira, todos parceiros nossos. Mas a gente não vai estar nesse webinar, mas estamos juntos com eles. Ganhamos um autorreconhecimento com tudo isso, viramos referência em capacitação desde 2008. E a gente entrega para você o produto que é o conhecimento. Então, igual hoje, a gente entrega conhecimento no webinar, a gente tem um manual de energia solar grátis no site, tem muito material no site, dá para passar muitos finais de semana, muitos feriados aí, estudando, muitos dias. E a gente tem uma série de cursos. À esquerda aqui são 2 cursos iniciais. O curso de instalador é curso presencial, porque para apertar parafuso tem que estar no local. A gente tem um laboratório dentro da Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio. Curso de projetos, explica todos os conceitos de projetos conectados à rede. A próxima turma vai ser semana que vem, segunda a sexta, à noite, bem completo, tanto a parte técnica quanto a parte comercial do projeto fotovoltaico. Tem os sistemas isolados, que atualmente está sendo efetuado por um parceiro nosso. Aqui tem vários cursos avançados técnicos, planejamento e operação de usinas fotovoltaicas de um porte maior, cálculo de esforço em estruturas, curso de drones para mapeamento e inspeção termográfica, e carros elétricos, um curso também com um parceiro nosso, a Neocharge, lá em São Paulo, onde eu sempre faço uma participação curta. Aqui todos os cursos contam com instrutores da prática que fazem isso no dia a dia. Então, todos os instrutores são extremamente capacitados, são realmente especialistas no tema que eles expõem. A gente tem 2 cursos em videoaula, o curso de PVSol, que já aconteceu há quase um ano, tem muita avaliação ótima,
muita gente que adora o curso, são 3 etapas, eu vou falar um pouquinho lá no final. E a gente está lançando agora o curso PVSys também, né? PVSol é o software que nós promovemos aqui no Brasil, que a gente acha que considera o melhor para a geração distribuída. Eu vou mostrar muito sobre isso aqui no curso, mas PVSys tem seu nicho com usinas de grande porte, e agora, né, o Oliver, que já morou aqui, que é alemão, ele gravou a primeira etapa desse curso de PVSys. E tem curso de gerenciais também aqui sobre legislação tributária, societária, e tudo que você precisa saber para abrir uma empresa ou para melhorar a sua empresa em relação à concorrência, em relação ao custo com impostos, em relação às propostas que você faz para o cliente, e modelos de negócio na visão jurídica, onde a instrutora é a doutora Marina Meia, que é a diretora jurídica da ABGD. Então, todo mundo, né, que ensina aqui realmente é muito capacitado, e a equipe da Win, né, passou pelos nossos cursos também. Vamos lá, vamos entrar no tema. Eu vou dar uma breve introdução, depois vou passar o microfone virtual para o Raoni. Por que a gente se interessa por cálculo de ganhos e perdas no projeto fotovoltaico? Quando elaboro um projeto fotovoltaico, um sistema fotovoltaico para um cliente, né, eu preciso fazer a modelagem do sistema, módulos, inversor. Quando tem sombra, tem que modelar o sombreamento, porque reduz a geração de energia ao longo do ano. Onde estou aqui? Então, esse modelo, ele serve como base do cálculo de ganhos e perdas. E esse cálculo, ele traz como resultado a geração energética do sistema fotovoltaico. Né? O sistema fotovoltaico gera energia, o resultado é geração energética. E o que interessa ao cliente é o resultado financeiro. Então, preciso multiplicar aqui a geração energética com a tarifa, chega ao resultado financeiro, e esse resultado leva à decisão do cliente. Faço, não faço, quero algo diferente, quero algo melhor. E aqui, a partir da geração energética, né, a gente pode entrar no círculo de otimização do sistema. A partir dessas informações, a gente pode decidir, não, agora eu vou tentar com outro módulo. Ou vou mudar layout strings, ou vou colocar mais módulos, porque dá para colocar mais módulos e dá para melhorar o rendimento financeiro do sistema. Então, aqui a visão do engenheiro, normalmente é a visão da energia, quilowatts-horas, mas a visão do cliente é dinheiro. E a decisão do cliente é embasada no retorno financeiro. Mas eu preciso fazer todo esse cálculo para chegar à decisão do cliente. E hoje a gente vai falar sobre microinversores, que é uma das tecnologias que eu posso aplicar no modelo do sistema, que pode ser uma otimização do sistema e que vai ter impacto no cálculo de ganhos e perdas e na geração energética. Então, a gente vai falar sobre cálculo de ganhos e perdas e como isso chega no final. Agora, vou aqui convidar o Raoni, engenheiro-chefe na empresa Win, que é a distribuidora de equipamento fotovoltaico, a maior distribuidora de microinversores ROI+, aqui no Brasil. Raoni, está contigo. Obrigado, Hans. Primeiramente, é um prazer, né, uma satisfação enorme participar desse webinar aqui com você, receber esse convite, uma enorme honra. Isso representa a nossa parceria de longos anos já, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Raoni Silva, sou engenheiro eletricista, sou coordenador de engenharia e de suporte, especialista em engenharia fotovoltaica aqui na UIM. A gente trabalha, né, diretamente com soluções em microinversores para sistemas fotovoltaicos, outras tecnologias também, mas o nosso foco hoje aqui é falar sobre
sobre ROI Maio, sobre microinversores. Então, a gente vai bater um papo legal aqui, eu vou mostrar para vocês, dentro da nossa realidade aqui de distribuidor, né, principalmente, como funciona, a maneira como a gente consegue disponibilizar para os nossos clientes, parceiros, uma forma rápida, segura e inteligente de projetar e orçar sistemas solares fotovoltaicos com microinversores, né? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Só um segundo, por gentileza. Antes, você me confirma se vai aparecer aí, por favor, tá? Sim, apareceu. Maravilha. Então, gente, hoje em dia, né, falando sobre diferentes tecnologias, a gente pode dividir as soluções mais ou menos em 3 grandes tecnologias aí de sistemas conectados à rede, né? Que são os inversores strings, os convencionais, as soluções com microinversores, que é o nosso bate-papo aqui hoje, e uma terceira solução com otimizadores de potência. Então, isso aqui é dentro do nosso site, tá, gente? Da WIN. Aqui na opção de compra aqui, monte seu gerador, você consegue vir aqui para essa tela, né, onde a gente consegue lidar com as tecnologias de forma separada. Então, vamos entrar aqui para a gente ver. Antes de eu falar sobre o passo a passo aqui, de como, vocês vão ver que é bem simples, né? Até chegar na última etapa aqui de resumo, né? A gente tem 5, 6 passos para ter um gerador pronto, de acordo com o projeto, né? De acordo com todo o levantamento de projeto que você já fez e que o Hans vai detalhar aqui para a gente, passo a passo, o caminho, né? De fazer um estudo de viabilidade técnica e financeira sobre os projetos com microinversores. É o tema central do nosso webinar, né? Ganhos e perdas com essa tecnologia. Mas a ROI Maios, ela é hoje uma das maiores fabricantes do mundo de microinversores, né? Está entre as 2 maiores do mundo. E eles têm uma autoridade muito grande para falar sobre o assunto. Os equipamentos são de extrema qualidade, né? Isso já está mais que comprovado. A gente tem muitas instalações aí rodando há muito tempo, plantas rodando há muito tempo, instaladas pelo Brasil inteiro, e com uma taxa muito baixa, né? Muito menor aí que 1%, por exemplo, de falhas nos equipamentos ou nos componentes de comunicação. Então, são sistemas, apesar do tamanho, né, de ser pequeno e parecer algo frágil, são equipamentos extremamente robustos, que têm uma tecnologia muito avançada, né, de eletrônica, uma dissipação de calor muito boa, ali, projetada pela engenharia do fabricante, que nos garante que a expectativa de vida útil do equipamento ela seja sempre atendida, tá? Ela seja sempre cumprida de acordo com o que eles oferecem em garantia. Tá? A gente lida aqui diretamente com pós-venda, então a gente também tem conhecimento para falar disso, né? A gente recebe pouquíssimas reclamações no sentido de ser necessário trocar equipamento. Então, é uma robustez muito interessante. E com isso, né, os microinversores eles vieram ganhando uma grande faixa de mercado, né, no Brasil, ali dividindo esse espaço com os inversores strings. E ele tem, obviamente... Pode falar. Alguém disse que aqui o teu áudio baixou, realmente, o teu voz está mais... O meu áudio diminuiu? Agora melhorou. Melhorou? Sim, agora sim. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Acho que beleza? Tá legal? Tá ok? Sim. Maravilha. Então, Obrigado, o microinversor ele ganhou e vem ganhando muito espaço no mercado, né? Principalmente em instalações residenciais ou comerciais de pequeno porte, devido à sua facilidade de instalação, né? Devido a ter menos componentes, devido a maior segurança em relação aos inversores strings, né? Na hora ali da instalação, você lida com uma faixa de extensão muito menor, por exemplo, no momento ali da instalação, e uma série de outras características e vantagens competitivas que a gente vai detalhar ao longo da webinar aqui. Mas vamos lá, como é que funciona então, né? O primeiro passo no dimensionamento aqui do orçamento é você informar para a gente qual é o módulo do seu projeto, tá? Então você vê que tem uma barra de rolagem aqui, onde você vai definir, vai escolher entre tecnologia de módulo full cell ou half cell, o fabricante, né? E a potência do módulo. E repare que aqui já inicia uma lógica muito interessante do sistema, tá? Dependendo do módulo que você selecionar, ele já vai fazer o filtro de qual microinversor
você pode utilizar de acordo com as características elétricas daquele módulo ali. Então, para eu exemplificar isso para vocês, vou simular que eu utilizaria o módulo de 395 watts, por exemplo. Vou avançar e repara que ele me dá a opção aqui de dois microinversores, né? O 1.200 watts, MI 1.200, e o MI 1.500, beleza? Se eu voltar e selecionar, por exemplo, o módulo de 450 watts, repara que ele não me mostra mais a opção do módulo do microinversor de 1.200 watts. Por quê? Porque isso excede, né, o limite máximo ali de potência em que aquele microinversor ele pode receber, né? O famoso oversize que a gente vê aí no mercado, e que para os microinversores eles são de 35%, tá? Então a gente já sabe que no ROI+, seja qual for o microinversor, o limite máximo ali de oversize que ele suporta na entrada, né, no quilowatt-pico de módulo, é até 135%. Então, beleza, vamos prosseguir aqui com esse módulo de 395, eu vou escolher um microinversor de 1.500 watts de potência. Ele me traz para a tela aqui já do dimensionamento, em que eu vou trazer para cá a informação de projeto que eu tenho, né? Ou a potência do projeto em quilowatt-pico, se eu já tiver isso em mãos, né? Pelo estudo de viabilidade técnica que você fez, ou aqui a quantidade de módulo, se você souber a que quantidade de módulo essa potência ela já se refere, tá? Tanto faz inserir uma coisa ou outra. Vou aqui botar o exemplo de, vamos chutar aqui, por exemplo, um projeto de 12 kW-pico. Repara que ele ajusta aqui no lado para a potência real, né? Que é 12 vezes, aliás, que são 31 módulos de 395, então ele já ajusta aqui para a potência real em kW-pico do sistema, e ele me diz quantos módulos eu precisaria para isso, beleza? Avançando para a parte de layout, aqui ele me mostra, existem dois layouts possíveis para a gente utilizar o microinversor, né? Existe esse layout padrão, né? Que se eu clicar aqui, ele vai me mostrar, né? Que é o microinversor no centro dos 4 módulos que se conectam a ele, né? E essa solução é interessante, porque você reduz ou elimina a necessidade de você fazer cabos de extensão entre módulo e microinversor, né? Extensão CC. Ou ele tem ainda aqui essa opção de layout linear, tá? E aí nessa opção aqui você sempre vai precisar de cabos de extensão. E repara também que de acordo com a tecnologia do módulo, ele vai fazer a inserção aqui dos componentes, tá? Então, por exemplo, esse módulo é um módulo half cell, onde ele tem a caixa de diodo, né, dele no centro do módulo e não no topo. Né? Ou seja, isso aumenta a minha distância entre módulo e microinversor. Então, ele já considera isso e ele calcula aqui para mim, ó, 2 pares de conectores por módulo, né, MC4 para essa instalação, e a quantidade de cabo em rolos de 50 metros, por exemplo, aqui, né, que eu vou necessitar para executar, para fazer todas aquelas extensões ali, beleza? Aqui no half cell, tanto faz eu escolher um layout ou outro, que os dois vão necessitar de conectores e de cabo para fazer extensão, tá? Eu vou voltar aqui para vocês para mostrarem o que mudaria se eu escolhesse o módulo full cell, por exemplo. Tá? Então eu vou vir aqui numa opção, por exemplo, aqui, ó, módulo Zenshine 330 watts. Esse módulo é o módulo Double Glass, tá? Super interessante aí para algumas aplicações. Então, vou trazer aqui o MI 1200. Vou simular a mesma potência lá que a gente fez, né? Então são 37 módulos, uma potência de 12 kW-pico. E repara que se eu informar aqui que eu vou fazer a instalação padrão, né, que é com o microinversor no centro dos 4 módulos, ele não relaciona cabo e conector para mim, porque ele entende, né, ele já te diz que você não vai necessitar de extensões entre módulo e microinversor. Beleza? Então, ok. Eu vou voltar e vou prosseguir com uma opção que precise, para a gente entender ele trazendo todas as possibilidades ali para a gente de componentes, tá? Então, vou prosseguir aqui a simulação com um módulo de 395, microinversor de 1.200 watts, um sistema de 12 kW-pico. Tá? Então, aqui ele já calculou para mim a quantidade de MC4, a quantidade de cabo, vou prosseguir. Né? A penúltima etapa é onde você diz para a gente qual é a estrutura que você vai usar, ou se você quer comprar também o seu gerador sem estrutura, tá? Existe essa opção aqui. Mas vamos simular aqui que é uma estrutura de chapa metálica, né? Então aqui ele vai te dar as opções, né? Aqui nós temos 3 estruturas distintas para telhado metálico, tá? E repara
né, aqui tem uma peculiaridade interessante. A estrutura que a gente usa aqui para essa chapa metálica, ela tem uma altura diferenciada, né? Porque a gente tem que considerar a fixação do microinversor entre o telhado e entre o perfil, né? Que fica ali abaixo do módulo. Então, essa estrutura aqui, ela tem 7,5 centímetros de altura, justamente para te dar a possibilidade de conexão entre o telhado e os módulos ali para ter o espaçamento correto, tá? Então, existe a solução com mini trilho, né, que são aqueles perfizinhos segmentados, e a solução normal com o trilho contínuo. E aqui, repara que já vem para a última etapa, tá, do assistente, aqui é o resumo, onde ele traz para mim tudo que eu preciso, o gerador, módulo, microinversor, pares de conectores, cabos, estrutura, conector fêmea para conexão entre microinversores, né? E aqui, gente, hoje a gente trabalha só com fêmea, porque a gente entende que é a melhor otimização do cabo, é o lado do microinversor em que o cabo tem 2 metros de comprimento, né? Então, você faz a conexão com o lado do cabo de 2 metros para você otimizar a utilização ali e o espaço do seu layout. O end cap, né, que é aquela tampa final que conecta ao primeiro microinversor da linha, da série ali, né, para que não fique exposto ao tempo, né, um conector aberto. A DTU, né, que é responsável pela comunicação, né, da internet e a comunicação entre microinversor e a DTU, né, que ela faz essa comunicação. Porca e parafuso para fixação do microinversor, a estrutura, tá? E aqui o acessório dela. Daqui para lá, gente, é só jogar ou para dentro do carrinho, se o que tiver aqui satisfazer o seu projeto, ou você pode clicar em editar componente, tá? Que isso vai abrir uma tela para você modificar, tá? Tudo que foi mostrado ali para você, acrescentar ou remover itens por conta própria, né? Por conta do projetista, ou você pode adicionar outros componentes aqui que vai abrir aqui, tá? E a gente vai aqui para nossa, a gente chama de lojinha, carinhosamente falando aqui, tá? Mas é onde a gente mostra relacionado aqui todos os produtos do nosso portfólio, tá? Então você pode acrescentar estrutura, acrescentar módulo, remover ou acrescentar cabo, filtrar por tecnologia, tá? Aqui, ó, tecnologia de microinversor. Ele traz tudo que é relacionado ao microinversor, tecnologia de inversor string, tecnologia de otimizador ou todos os produtos, tá? Ou você pode pesquisar pelo nome aqui também do produto, ó. Conector, eu escrevi conector aqui, ele traz para mim os pares de conectores da Stauble, né? Se eu colocar cabo, ele vai filtrar os cabos e assim por diante, tá bom? E por último, você pode ou salvar o seu orçamento, né? Imagina que você está montando uma proposta comercial para o seu cliente e ainda não tem a definição ali de fechamento do projeto. Então você dimensiona, salva, isso vai para uma área restrita, né? Entre aspas, que é uma área sua, só você tem acesso a esse orçamento, tá? Você vai dar aqui, ó, um nome para ele, né? E vai salvar, beleza? Vai clicar aqui em confirmar. Ou pode aqui adicionar ao carrinho e você já vai para a etapa onde você fecha todo esse gerador que você dimensionou aqui. É basicamente isso, né? A gente vai falar, o Hans vai detalhar mais aí sobre, de fato, um estudo de caso sobre microinversores, né? Uma aplicação real de um projeto, inclusive que foi um projeto que nós fornecemos, né, Hans? E ele monitorou durante um tempo, ele vai trazer para a gente aqui mais detalhes de como está tudo isso hoje, fazendo toda essa análise de ganhos e de perdas sobre a tecnologia. Bom, resumidamente é isso, gente. Vou deixar aberto aqui para vocês fazerem perguntas depois, não sei se no final ou se ao longo aí da apresentação, depois o Hans define isso, mas estamos aqui ainda para esse bate-papo, vou devolver o microfone para o meu amigo Hans e a gente vai conversando aqui ao longo da webinar, beleza, gente? Valeu, Raoni. Acho que tem duas perguntas que você pode responder já e o resto a gente deixa para no final. Uma pergunta do aqui, EcoSole, a linha Roy mais HM 1500 e HM 700 tem previsão de ser comercializada pela WIN? Eu não ouvi a primeira parte, só ouvi o MI 700. HM 1500 e HM 700.
Tá, a linha HM para a linha MI, a única diferença entre elas é que ele tem uma anteninha externa ao microinversor ali, né? Então, assim, até o momento, a gente não teve uma demanda expressiva de procura sobre ele, tá? Então, não temos previsão de trazer, mas havendo demanda, isso é simplesmente fácil, muito fácil a gente conseguir trazer, a gente pode trazer sem problema nenhum. Mas hoje, ainda não. A gente consegue atender de maneira satisfatória com a linha MI, ao invés da linha HM. E a outra pergunta do Paulo, no mini trilho, onde fixa o microinversor? Então, Paulo, vamos lá. Aí depende do seu projeto. Existem duas opções, tá? O mini trilho que a gente tem aqui, existem vários, na verdade, várias soluções. A gente tem um mini trilho que ele tem 31 centímetros, né? Se for um mini trilho segmentado, e tem um mini trilho que é contínuo, né? Então, assim, no segmentado, ele tem espaço para você fixar o microinversor nele próprio e ainda cabem os dois grampos, né? Ou um grampo, depende da posição ali, né? Onde você vai fixar cada microinversor. Tem espaçamento para você fixar o microinversor e o grampo. Ou existe a possibilidade de você comprar uma estrutura a mais, tá? E que você vai usar somente para fixação do microinversor, e não para fixação do módulo. Muita gente faz isso. Então, o que você faz? Você coloca a fixação dos módulos, com o mini trilho segmentado, por exemplo, e entre eles, né, na metade, no meio de cada um, você fixa um mini trilho somente para receber a fixação do microinversor. Não sei se ficou claro, mas entre dois mini trilhos segmentados que fazem a fixação do módulo, você insere um mini trilho para fixar somente o microinversor. Entre eles ali, é uma solução também muito utilizada, tá? Mas qualquer uma das duas vai atender de forma satisfatória. Tanto pelo espaçamento em comprimento, quanto pela altura desse mini trilho, ele comporta a fixação do microinversor. Tá no mudo, Hans? Sim, agora sim. Valeu, Raoni. Então, vou reassumir aqui, Perfeito. compartilhar a minha tela e vamos lá. Voltar aqui para a minha apresentação. Então, muito interessante. Vamos aqui para o tema de cálculo de ganhos e perdas. E vou resumir a apresentação da última vez, do último webinar, nesse slide aqui, onde a gente falou mais sobre inversor string, para depois ver o que é diferente com microinversor. Então, aqui no slide, a gente tem os componentes que fazem parte do sistema fotovoltaico. Primeiro, a irradiação traz o ganho energético para o nosso sistema, óbvio. Segundo componente é o módulo. O módulo, ele transforma a energia solar em energia elétrica, mas ele sofre com perdas. Uma perda é sombra. Sombra é irradiação que não chega ao módulo, porque tem algum objeto no meio. Outra perda é eficiência, né? A gente sabe que os módulos têm eficiência em torno de 20%, então 80% da irradiação é perdida. Temperatura depende do local da instalação e da forma da instalação, né? Quanto que tem de ventilação. E diodo está em todos os módulos, e o diodo entra em ação quando eu tenho partes do módulo sombreado, e o próprio diodo ele tem uma perda de tensão no diodo. Então, quando ele entra, ele acarreta uma certa perda de energia. Segundo componente, o arranjo fotovoltaico. Então, a forma como eu faço a conexão série paralelo entre os módulos. No arranjo, as perdas que ocorrem ali são todas ligadas ao descasamento, que é também chamado de mismatch em inglês. Tem um descasamento entre produtos, porque cada módulo, né, é um pouquinho diferente do outro. Então, eles não têm características elétricas idênticas. Tem descasamento por sombra, alguns módulos sombreados, outros não. Aí tem um efeito da ligação em série paralelo, que atrapalha o restante dos módulos. E as condições de instalação, que são orientação e inclinação do módulo, né? Se eu misturo
diferentes orientações e inclinações, eu vou ter uma perda também por descasamento, porque os módulos têm condições elétricas diferentes em cada instante. Vamos lá, próximo elemento é o cabo de corrente contínua. Ele tem uma perda ôhmica, não tem como evitar, tem como reduzir, né, conforme o diâmetro, conforme a bitola do cabo. O inversor, ele transforma a energia em corrente contínua, em corrente alternada, ele tem o MPPT, o seguidor do ponto de máxima potência, e essa eletrônica que ele usa, a eletrônica de potência, tem uma certa perda, 2%, 3%, 4%, dependendo do modelo e do ponto de operação dele. E no final, cabo corrente alternada também tem uma perda ôhmica antes de entregar essa energia no quadro de distribuição. Então, usei aqui as setinhas para cima como ganho, só tem o ganho na irradiação, e as perdas, uma setinha para baixo. Agora vamos ver o que muda com o microinversor. Primeiro, né, como é que é a conexão do microinversor? A gente tem hoje, tipicamente, microinversores que atendem 2 ou 4 módulos, aqueles 2 que o Raul mostrou, atendem a 4 módulos. Então, eu desenhei aqui microinversor de 4 módulos, mas existe também para 2 módulos. Para um módulo, acho que não existe mais no mercado. O que a gente tem aqui de ganhos e perdas? O ganho vem da irradiação, ele não muda com o microinversor, né? Ele é anterior ao microinversor. No módulo, eu vou ter perda com sombra, igual, porque sombra é uma irradiação que não chega ao módulo. E aqui realmente é importante você deixar bem claro sobre o que a gente está falando, porque tem muitos mitos rondando, né? Neste momento, eu ainda não falo sobre microinversor, falo sobre irradiação que chega ao módulo, e a sombra é uma chaminé, uma árvore que está entre o Sol e o módulo. Então, o microinversor ainda não entrou na história. A eficiência do módulo continua igual. A temperatura também, tendo as mesmas condições de instalação. E o diodo de módulos, ele entra em ação se eu tenho sombreamento parcial em um módulo, ou se eu tenho sombreamento diferente entre um módulo e o outro. E a primeira condição está realmente dentro do módulo, e a segunda condição está no arranjo fotovoltaico. Então, aqui esse símbolo quer dizer que, em geral, eu tenho menos perda com diodos com microinversores do que com inversores string, porque eu conecto menos módulos em série. No arranjo fotovoltaico, com microinversores, eu consigo eliminar aqui esse X, eu consigo eliminar a perda pelos produtos, porque o microinversor ele atende os módulos individualmente. Ups. Agora, desculpe, aqui deu alguma coisa errada com a sequência. Eu vou abrir tudo, bom, e continuar contando aqui. Aí, essas animações no PowerPoint sempre trazem algum problema. Então, aqui à esquerda, as perdas com sombreamento, o microinversor consegue reduzir. E aqui depende um pouco como é que é a conexão dos módulos ao microinversor, né? Tem microinversores que conectam sempre 2 módulos em paralelo e tem outros que conectam 2 em série. Então, isso depende do microinversor. O Roy Miles tem 2 MPPTs, então esses 2 módulos estão conectados em paralelo. Com isso, eu não consigo eliminar completamente esse descasamento, mas eu consigo reduzir as perdas. E condições de instalação
vale o mesmo, né? Se eu misturar aqui na mesma entrada módulos que estão em duas orientações diferentes, eu vou ter um descasamento, mas se eu conseguir fazer o meu layout de forma que eu mantenho sempre dois módulos na mesma orientação e inclinação, então, neste caso, consigo eliminar aqui o descasamento. Próximo elemento aqui, cabo corrente contínua com sua perda ômica. Esse cabo deixa de existir porque eu tenho apenas o cabo que vem diretamente do módulo, talvez uma emendazinha curta com uma perda desprezível. Então, com o microinversor, consigo eliminar essa perda. A perda elétrica, ela aumenta. O microinversor costuma ter uma eficiência menor, uma eficiência mais baixa do que o inversor string, porque ele opera em condições elétricas menos favoráveis, né? Ele tem que elevar a tensão dos módulos para uma tensão da rede, e isso simplesmente tem limitações da eletrônica. Então, aqui eu tenho uma perda adicional com microinversores. A perda ômica no cabo de corrente alternada continua igual, desde que faça um bom dimensionamento do meu cabo de CA, então não vou ter perdas adicionais. Então, resumindo, com o microinversor eu consigo melhorar a situação nos diodos, em efeitos de sombreamento, nas condições de instalação, consigo eliminar descasamento por produtos, por perda ômica, mas eu tenho um pouquinho de perda adicional por causa da eficiência do microinversor, certo? E como mensagem dessa imagem aqui, o microinversor também não faz milagres. Ele é um inversor que atende menos módulos, porque tem muito mito circulando também aí. E não é isso que acontece. Então, vou mostrar para vocês o caso aqui, o exemplo, um sistema que instalei agora em setembro, foi fornecido pela Win. Ele é um sistema que foge um pouco do configurador básico da Win, porque a gente tomou algumas decisões de design, de layout, que realmente não se encaixam no básico. Tem 6 módulos aqui embaixo, half cell, tem 6 módulos aqui em cima, são 4,38 kW-pico, e 3 microinversores, sendo que nós colocamos os 3 aqui nesse suporte elevado, por causa da acessibilidade. Então, aqui tem fios subindo aqui para cá, tem que tomar cuidado com relação à norma, que esses fios não podem ter comprimento maior do que 5 metros. Isso é uma restrição da norma, mas aí fica bem mais acessível, fica bem mais ventilado. E essa correção da inclinação foi feita por causa disso, né, o que você vê aqui nessa foto aqui embaixo, do outro lado, do lado de trás, tem prédios altos. Isso foi um caso bem interessante, analisar isso. Agora eu vou entrar no PVSol, mostrar esses detalhes aí para vocês. Vou abrir aqui o software, vou entrar diretamente na modelagem 3D. E vou aqui na Vista Norte. Então, essa aqui é a situação. Foi a modelagem feita a partir do mapa de satélite. Vocês estão vendo aqui embaixo. Google Earth. Aqui essa casinha, a casinha da minha sogra, beneficiada com a energia solar, para ter uma conta mais baixa. Aqui os módulos, e por trás, aqui esses prédios altos. A gente está olhando, sul é nessa direção, norte é aqui nessa direção aqui, essa aqui é a linha do norte. Então, os módulos estão orientados para o nordeste, e à tarde já vem a sombra cobrir aqui os módulos. A gente vai falar sobre isso, vou mostrar monitoramento. Então, primeira pergunta, vale a pena ou não vale a pena
colocar módulos ali. E tem que fazer a modelagem para poder responder isso. Aqui tem ainda um morro, o Perdido do Andaraí, por trás disso tudo. Tem pouca interferência, mas, por exemplo, o sol que passaria aqui por entre os prédios à tarde ainda, ele barrado pelo morro. E agora vou mostrar, né, aqui a questão do sombreamento. Eu fiz semana passada um levantamento, fui lá, acompanhei isso por foto, o que acontece, e aí eu vou mostrar essa data mesmo para vocês. Março, 25 de março. Então, de manhã, o sol está do outro lado. Bem cedo de manhã, tem sombra aqui das árvores e tem sombra desse biquinho do telhado em cima desses módulos aqui. Quando chego à tarde, o sol, né, agora ele está aqui atrás desse prédio aqui, e a sombra vem se aproximando aqui. 3h50, 2 horas aqui, 2 horas tem uma sombra aqui, vou até mostrar isso com mais detalhes. Aqui essa sombra aqui vem porque o sol está atrás dos prédios. Então aqui, esse bico aqui e esse bico entre os dois prédios aqui. O prédio, esse aqui, um pouquinho mais alto do que aquele ali. Vamos voltar aqui. Vamos avançar um pouco mais com o sol. 2 horas, 2h10. A metade desse módulo já está sombreado, ou os módulos de cima e de baixo ainda não. 2h20, até chegando aqui. Aqui em cima tem um pouquinho de sombra. 2h30 tem uma sombra cobrindo completamente os módulos de baixo, e os módulos de cima tem uma sombra com formato curioso, que na verdade eu descobri a partir do monitoramento da Roy Miles, né? Essa curva aqui, ela vem dessa antena parabólica. Eu não tinha, antes de montar o projeto, eu não tinha visto essa antena parabólica, porque ela fica muito escondida, né? Parece que não faz diferença, mas vou mostrar para vocês que um pouquinhozinho de diferença faz. Vamos ver uma informação importante aqui ainda. O PVSol tem essa função de você poder calcular a frequência de sombreamento ao longo do ano. Esse percentual é a quantidade de horas do ano com sombra no módulo. O percentual é muito elevado. Então, em 16% das horas do ano tem sombra neste módulo aqui. E aqui nesses módulos de cima, aqui ó, a visualização pulou para o outro lado. Vou calcular também. %12 de sombra ao longo do ano. Também um valor muito alto. E a questão é, vale a pena colocar módulos ali ou não? E aí, parece que serve o software. E eu vou chegar aqui aos resultados. Sempre os controles do Zoom me atrapalham um pouco. Então, qual foi o resultado desse projeto? Isso aqui é a simulação. O monitoramento do projeto funciona desde o início deste mês agora, então não consigo comparar ainda nada, porque a casa estava em obra e a internet chegou no início de março, então não tinha como ver. Estava produzindo energia desde setembro. Energia gerada por ano, 4.873 kWh, rendimento anual específico, 1.112 kWh por kWp.
No Rio, a gente costuma ter 1.400, então perdeu energia, mas ainda assim é muito melhor do que na Alemanha. Taxa interna de retorno 29%. Então, o investimento no sistema fotovoltaico traz por ano 29% de juros ao investidor, que sou eu. É um investimento maravilhoso. No banco você não consegue isso. Então, é realmente um investimento que, mesmo com tanta sombra, é maravilhoso. Simulação, aqui tem informações. Diminuição de rendimento por sombreamento, 20% ao ano. É muita coisa para um sistema fotovoltaico, mas paciência, é o que tem. E mesmo assim traz um resultado muito bom. Análise financeira, prazo de amortização, 5 anos. Ótimo. O que eu quero mais do que 5 anos? 5 anos está muito menos do que a garantia do equipamento. E tem mais 20 anos de produção de energia para poder lucrar aqui. Vamos ver o rendimento energético, né, que é o nosso foco deste webinar aqui. Aqui existe um balanço energético, né, que no PVSol é bem detalhado. Quem usou PVSys conhece aquelas setas largas, né, que saem lá de cima para o lado. É a mesma coisa aqui do PVSol, só que no PVSol fica mais claro, mais fácil de imprimir, de comparar também. Então, aqui nesse balanço, a gente tem a mesma informação que eu mostrei neste slide aqui, ganhos e perdas. Vamos ver o que aconteceu neste projeto aqui. Primeiro, irradiação. No plano horizontal, chegaram 1.690 kWh por metro quadrado. Esses são os dados climáticos. A primeira perda é um desvio em relação ao espectro padrão, porque o teste dos módulos usa um espectro padrão, né, um espectro padronizado, e o espectro que chega nos módulos reais é bem menos perde um pouco, é diferente. Tem uma reflexão do solo, um pouquinho de ganho por causa de reflexão. Tem um ganho por causa de orientação e inclinação do plano dos módulos, né? Os módulos estão orientados para nordeste, com inclinação de 12 graus. Ganho mínimo, mas é um ganho, a gente leva. Agora vem sombreamento. Isso é uma questão já do PVSol. Ele calcula primeiro o sombreamento que todos os módulos têm. Aqui deu 9,39%. E tem uma perda por reflexão na superfície do módulo, né? Quando o Sol está num ângulo desvantajoso, aí ocorre uma perda porque o Sol é refletido. Então, essa energia, essa irradiação que realmente chega no plano dos módulos, já tirando uma parte de sombreamento que todos os módulos têm. Agora vem um cálculo que aplica a metragem dos módulos para poder continuar em quilowatt-horas, né? Aqui em cima são quilowatt-horas por metro quadrado, aqui embaixo são quilowatt-horas do sistema fotovoltaico. Então, desses quilowatt-horas, tem 2% de perda por sujeira. Isso é um fator que eu cadastrei, é um fator padrão, eu normalmente coloco ali 2%. Sabendo do local, você de repente usa um valor diferente. Segundo item aqui, é a eficiência do módulo. Este módulo tem uma eficiência de 18,42%, então, maior parte da energia vai embora, infelizmente, aqui neste item aqui. E o que
é convertido pelos módulos, inicialmente, seriam 6.484 kWh. Agora vem as perdas dentro do módulo, ou perdas associadas ao módulo e ao arranjo fotovoltaico. Aqui tem sombra parcial, de novo, específica do módulo. Então, aqui em cima tinha um sombreamento independente do módulo, que todos sofrem. E aqui tem uma sombra que varia de módulo para módulo. Isso é um truque do PVSol para tornar o cálculo mais eficiente. Então, isso aqui é uma média em todos os módulos, deu 12,49%. O módulo ele tem menor eficiência com baixa irradiação, esse valor aqui. Aqui tem perdas por temperatura, 6% de perdas ao longo do ano. Tem perda com diodos. É uma perda muito pequena porque eu uso microinversores, né? Com inversor string, essa perda costuma ser maior em situações com tanta sombra que eu tenho, como eu tenho aqui. Mismatch indicações de fabricante. Alguém tem um microfone ligado, se puder desligar, o Mauro, o Raoni, se vocês puderem desligar o microfone dessa pessoa, agradeço. Então, esse mismatch é o mismatch entre módulos por causa da fabricação, que é um pouco diferente. Tem um mismatch de conexão sombra, que tem um valor aqui, mas é um valor baixo, novamente por causa dos microinversores. Então, aqui, esse valor foi zerado por causa do microinversor. Estes dois valores foram reduzidos por causa do microinversor. Agora, vamos ver as perdas por causa dos inversores. O inversor tem uma potência mínima de corrente contínua, que não é atingida em certos momentos, aqui é uma perda mínima. Tem uma redução devido à faixa de tensão, PMP, né? O seguidor PMP, ele tem uma tensão mínima e máxima, e o módulo, em certos momentos, está abaixo disso ou acima disso. Isso vai dar uma perda que é mínima neste projeto. Tem limitações de corrente máxima, de potência máxima, que aqui neste projeto nunca foram excedidos, e tem uma potência em corrente alternada máxima que foi excedida em poucos momentos ao longo do ano, que foi simulado aqui. Deu 0,25%. E aí tem uma perda no seguidor, porque às vezes ele não consegue, ele não tem eficiência 100%, ele tem uma eficiência um pouquinho menor do que isso. Então, uma perda intrínseca da eletrônica. Então, isso aqui foram perdas no inversor. E agora, outras perdas, por exemplo, quando a tensão de entrada fugia muito da tensão nominal do inversor, aqui ocorrem perdas. Essas perdas costumam ser mais altas que o inversor strings, porque a faixa de tensão é maior. A conversão reflete aqui a eficiência do inversor. E este valor, né, é o resultado da simulação ao longo do ano. E tem certos momentos quando o inversor trabalha com uma eficiência baixa, porque a potência utilizada é baixa. Tem outros momentos que ele trabalha com uma eficiência máxima dele, porque simplesmente neste momento o que vem dos módulos atua, consegue, né, fica dentro da faixa ideal dele, do inversor, de trabalhar. Espero que deu para entender. Me enrolei um pouquinho aqui. Tem momentos de espera do inversor bem cedo de manhã ou no final da tarde, uma perda mínima. E tem perdas no cabeamento. Eu coloquei 1% como perda geral aqui, não defini o cabeamento específico neste projeto. Então, uma
perda genérica que eu apliquei aqui, normalmente é mais baixa, né? A gente costuma, de boa prática, manter essa perda abaixo de 1% real. Então, aqui embaixo tem a energia gerada do inversor, já tirando o consumo em espera, e se quiser saber sem consumo em espera, a eficiência é um pouco maior. Bem, essa lista é longa, mas para você como projetista é muito importante entender esses números para poder otimizar o sistema. Então, se você, aqui, né, a gente obviamente vê que as perdas altas estão na sombra, e você pode experimentar com outros modelos de microinversor, por exemplo, e verificar se o rendimento vai ser melhor ou pior. Você pode experimentar com outros módulos. Eu fiz isso, eu experimentei também com o módulo de 385, e o rendimento por quilowatt-pico era um pouquinho pior. Então, eu escolhi o 365, porque deu rendimento em dinheiro melhor, retorno financeiro foi melhor. Bem, eu tenho aqui no PVSol até essa informação para cada área de instalação, e aqui a gente vê diferenças, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, e para cada entrada de cada inversor. Então, cada MPP tem informações sobre as perdas. Isso é muito valioso para você saber onde exatamente tem perdas maiores e menores. E também para cada inversor, eu tenho aqui as informações. Então, tem muita informação para otimizar o sistema. Agora, eu vou ver aqui aqueles casos que prometi de monitoramento. Deixa eu voltar aqui. Vou abrir agora o monitoramento dos microinversores. Vou entrar aqui. Entrar em plantas. Quais são as usinas? Devices, vou diretamente ao ponto. Não, layout. Então, aqui eu vejo o rendimento do sistema ao longo do dia. Eu consigo mexer o horário também. Isso eu vou fazer agora. Vou pegar o mesmo momento, dia 25 de março. Foi um dia com bastante sol. Depois passaram nuvens e à tarde voltou o sol e depois foi caindo aqui a potência. Então, ao longo do dia, nós conseguimos ver aqui embaixo os 12 módulos, os 6 módulos elevados e os 6 módulos que estão paralelos ao telhado inferior, agora visto da rua, em direção aos prédios. E quando eu quero chegar aqui à tarde, na hora que a sombra começa a aparecer nos módulos aqui de cima, eu vejo aqui em cima uma potência de em torno de 207, 210 watts por módulo. Aqui embaixo também, mas esses módulos aqui já têm uma potência bem menor, mais ou menos 2/3 dessa potência, por causa da sombra. Então, consigo acompanhar aqui realmente o que acontece. Um pouquinho mais para frente, eu estou em 2 horas e 15 minutos. Aqui a potência caiu muito, porque a sombra realmente já está cobrindo esses módulos. E aqui a sombra está cobrindo a parte superior do módulo. Então, aqui a potência caiu bastante. Aqui tem um pouquinho, um tiquezinho de sombra em cima dos módulos. E 2 horas e meia. Aqui só tem irradiação difusa. E aqui nesses módulos dá para ver aquela curva por causa da antena parabólica lá em cima do prédio. Isso realmente, essa
essas situações me deixaram, né, antes de voltar lá para tirar fotos, me deixaram um pouco intrigados para entender o que realmente aconteceu, para verificar o que estava acontecendo. Então, vamos voltar aqui para o PowerPoint. Então, esse foi o monitoramento com um pouquinho de sombra só. Aqui a modelagem no PVSol e a foto no local. O ângulo da foto é meio ruim, mas dá para ver que esse bico aqui está exatamente nessa foto aqui. Eu ajustei um pouquinho só o PVSol para realmente representar exatamente esse ângulo. Porque é questão de centímetros aqui, o ajuste para ter exatamente a mesma imagem. E aqui é o caso dessa antena parabólica. Na foto não dá para ver tão bem, mas na realidade dava para ver esse abaulado, essa sombra a mais. E no local dava para ver, né, chegando bem aqui ó, no beiral, dava para ver essa antena parabólica em cima do prédio superior. E aí eu coloquei essa antena também no PVSol, da forma que ela faz um sombreamento aqui ó, aumentado o sombreamento para poder representar exatamente a realidade. Agora, esse foi um dia de sol, nesse horário. O que é importante você também estar ciente, né? Sempre, a gente não trata só de dias de sol, a gente trata de dias de nuvens também. E o comportamento é diferente com nuvens, né? Com nuvens, os módulos recebem irradiação difusa, e essa irradiação difusa tem muito menos influência pela sombra, pelo sombreamento. Por isso que peguei aqui um outro dia que tinha irradiação difusa nesse horário de 2 horas da tarde. E naquele dia que você consegue ver, né, que a potência em cada módulo é bem mais baixa, mais ou menos a metade do que quando tem o sol pleno, mas a diferença entre os módulos é muito baixa. Então aqui, esses módulos que tinham 65% da potência, agora tem 80% da potência. E aqui o gráfico do PVSol, que permite fazer essa análise também. Gráfico com um dia de sol pleno. Aqui a curva verde, irradiação total. A curva roxa, irradiação difusa. Então, irradiação total tem quase só a grande parte de irradiação direta e uma pequena parte de irradiação difusa. Energia gerada, ela tem essa curva aqui, e ela despenca às 2 da tarde, por causa da sombra que a gente viu. E num dia de nuvem, né? Aqui eu peguei um dia nos dados climáticos que tem à tarde nuvens passando. Quem está com barulho aí? Deixa eu ver aqui. Desliguei. Então, aqui nesse dia, a irradiação direta, a curva verde, sobe muito, mas a partir de, digamos, 10, 11 horas, essa irradiação direta cai e a irradiação total é quase igual à irradiação difusa. E o PVSol mostra, né, que a geração de energia ela cai também quando tem menos irradiação, óbvio, mas aqui às 2 da tarde, a geração de energia ela entra em declínio sem essa queda brusca, porque a irradiação difusa não é a gente tem que analisar o sistema fotovoltaico ao longo do ano, e não somente em dias de sol. E a sombra varia muito. O efeito da sombra varia muito conforme o clima.
Bem, vou chegar aqui ao resumo. Já passou das 6 horas também. Então, resumo, microinversores podem trazer vantagens, especialmente em instalações heterogêneas ou com sombreamento. Para saber se traz vantagem e quanto que traz de vantagens, você precisa fazer a análise individual para cada caso. Então, você precisa percorrer esse diagrama. Você precisa, dependendo do caso, fazer uma otimização, fazer várias modelagens diferentes para poder chegar à melhor proposta para o seu cliente. E muito importante nessa análise é que essa análise seja feita com detalhes. E a simulação faz isso, né? A simulação no PVSol faz uma modelagem 3D completa. Ela usa componentes com informações detalhadas. Então, por exemplo, o inversor tem uma curva de eficiência. O módulo tem uma curva de eficiência. Programas mais simplesinhos não têm isso. Tem que ter dados climáticos em anos típicos, em anos dados climáticos de hora em hora ao longo do ano, e você consegue até fazer a análise em minutos, porque, né, de um minuto para outro a sombra varia bastante. Bem, puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Por que a gente escolheu PVSol? A gente analisou vários softwares e a gente acha que o PVSol é o melhor software para projetos de geração distribuída por causa dos muitos recursos que ele tem. Ele tem versão teste grátis, tem um grupo de Facebook, que é uma comunidade com mais que 3.000 membros de discussão aberta. Vocês entrando em contato com o seu vendedor da Win, vocês conseguem um desconto sobre a licença de 10% e desconto sobre os nossos cursos também. O Raoni esqueceu de falar isso, então o vendedor passa para você esse cupom de desconto. A gente não abre aqui porque, né, vamos dar vantagem aqui para o Win também conversar com você. E a gente tem os cursos PVSol online que estão sendo um grande sucesso. A gente tem um curso introdutório que custa apenas R$50, que a gente repassa para organizações sociais. Esta semana a gente repassou R$800 para uma ONG que trabalha especialmente com mulheres na Baixada Fluminense, e a MAC, o nome dela, e que ela está distribuindo comida atualmente, né? A pandemia, ela afeta muito todo mundo, especialmente quem não tem emprego fixo, e então a gente reverte esse dinheiro aqui em doações, em ajuda para projetos sociais. Tem outros 2 módulos, o intermediário e avançado. Então, o introdutório serve também para você testar. Se quiser testar de forma coordenada, de forma instruída, aproveite esse curso, porque realmente ele é muito didático e o dinheiro é muito bem investido. Bem, com isso, agradeço a atenção. Espero rever vocês num desses cursos com o cupom de desconto da Win. Isso aí. E vamos abrir para perguntas que apareceu. Raoni, você não falou nada agora. Quer acrescentar alguma coisa que eu errei, que pode ser melhor? Fala aí. Microfone livre, porque aqui o papo é reto. Não, Ramos, foi perfeito nas análises. Só 2 pontos que eu esqueci mesmo de comentar. Esse do desconto você já lembrou. E o outro também, né, para ter acesso à nossa plataforma de dimensionamento de orçamento, você precisa ser cadastrado no site, né? É bem simples, cadastro rápido, você faz através do nosso site mesmo. E aí você passa a virar parceiro nosso, ter acesso aos nossos preços, né? A preço dos geradores, a preço dos componentes e, consequentemente, passa a ter acesso à plataforma lá, tá bom? E outra coisa também, a gente tem essas redes sociais aí, acesse o nosso canal no YouTube. A gente, da mesma maneira como o pessoal da Solarize, a gente promove muito conteúdo, né? A Win, ela é, de fato, engajada nesse sentido, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande aqui em vender solução, né? Então, não é simplesmente uma venda de
de preço, a gente vende muito valor agregado e a gente tem essa responsabilidade de ajudar no fomento do mercado aqui no Brasil, a promover conhecimento, né? Então, você vai encontrar diversos vídeos no nosso canal no YouTube de webinários, né? Tanto técnicas quanto comerciais, como regulatórias, tem uma série de conteúdo lá muito interessante. Nosso site é o win.com.br, tem o nosso Instagram, nosso LinkedIn também, que é o Win Energias Renováveis, e é isso. Acho que somente, Hans, e agradecer, obviamente, ao seu convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui dividindo esse tempo com vocês. Perfeito. Aqui tem uma pergunta do Murilo. Fabricantes de estrutura indicam a correção da inclinação dos telhados por questões de segurança. É uma pergunta muito boa, Murilo. Então, esse telhado, né, eu mudei a inclinação pela questão da sombra. Normalmente, eu não indico fazer uma correção da inclinação, normalmente colocaria também no sudoeste, como está esse telhado, só que nesse telhado mesmo, sudoeste, realmente quase não recebe irradiação por causa da sombra. Eu vou até abrir de novo aqui o projeto, porque aí fica mais claro. Deixa eu mudar aqui para o PV-Sol. Vou entrar aqui em Vista. Vista Leste. Aqui, ó. Então, a questão são esses módulos aqui que estão com inclinação, em relação ao telhado são 25 graus, inclinação para o nordeste. Normalmente, se não tivesse esses prédios, eu colocaria os módulos olhando para sudoeste, porque, em geral, isso é muito mais simples, mais seguro para os módulos, e você acrescenta, de repente, alguns módulos para gerar mais energia, ao invés de gastar dinheiro e tempo com essa estrutura. Aqui fiz diferente, porque realmente, pelo lado dos fundos, não entra sol, e pelo outro lado dos fundos também não entra vento. Então, não tem risco do vento arrancar aqui os módulos, porque simplesmente não tem por onde vir esse vento. Então, deu para fazer de forma tranquila. Conversei com a Solar Group, que forneceu essa estrutura, né? Na verdade, quem forneceu é o Win, que a Solar Group através da Win, mas eu conversei com os engenheiros da Solar Group sobre essa solução, e a gente usou aqui um detalhe, a gente usou parafusos prisioneiros, em cima desses parafusos, esses triângulos da estrutura de laje. Então, uma coisa, é realmente uma solução individual, muitas vezes tem que ser individual mesmo. Então, o que mais? Tinha de perguntas aqui. Isso foi do Murilo, 2 MPPTs, a gente falou sobre isso. O Ricardo perguntou por que não fiz o levantamento com drone. Bem, eu sempre comparo as diferentes tecnologias, mas eu não tenho drone, né, gente? Eu dou a parte do PVSol no curso de drone, e meu parceiro que tem drone, que é o mestre em drones, é o Fábio. Só que este ano de pandemia, foi bem complicado. Então, a gente acabou não fazendo esse levantamento em drone, mas ainda pretendo fazer isso. Então, realmente foi uma questão pandêmica que eu optei por essa solução. E também para comparar soluções, para ver como é que eu posso resolver isso. Tinha uma pergunta aqui sobre se colocaria microinversores somente naqueles que têm sombreamento. Não. Você opta ou por colocar microinversores ou então inversor string. Normalmente você não faz uma instalação mista. Instalação mista só se tiver uma instalação com inversor string e você acrescenta alguns módulos no microinversor. Aí eu acho que é o único caso que realmente faz sentido. Porque mistura de equipamento sempre
traz o inconveniente que você tem 2 monitoramentos separados, você tem dá trabalho. Dá trabalho, fica tudo mais confuso. O monitoramento com microinversores é feito a nível de módulo, sim, é uma grande vantagem, mesmo com 4 módulos para microinversor, Marcos, a gente viu isso. Essa regra da distância de 5 metros para o cabo CC é do fabricante da ABNT, é da ABNT de a norma 16690, ali consta que o máximo de emenda do microinversor para o módulo pode ser 5 metros. Isso tem questão de proteção contra raios e surtos, então de evitar surtos em cima do microinversor. Tem uma questão aqui, o William da W28, devido às características do sombreamento apresentados, instalaria os módulos fotovoltaicos na parte superior do telhado, na posição horizontal, landscape, a fim de tirar proveito dos diodos de bypass dos próprios módulos. Assim, seria possível aumentar a geração energética do sistema fotovoltaico. Eu fiz a simulação no PVSol, então aqui. E não deu diferença significativa, inclusive porque a gente trabalha aqui com half cell. Então, half cell já tem essa separação de cima para baixo, da forma que a parte inferior consegue continuar gerando energia quando a parte superior está sombreada. Então, essa diferença realmente é mínima. Pela simulação, e acho que realmente não compensa o material adicional que você normalmente precisa colocar para instalar na horizontal, porque você teria que ter mais 2 trilhos embaixo dos módulos. Raoni, me corrija se tiver uma outra opinião. Não, concordo. Eu acho que certamente você precisaria de mais material relacionado à estrutura e, de repente, a linha de baixo, né, dessa estrutura ficaria mais sombreada ainda, dependendo do posicionamento ali do telhado, né? Teria que ver direitinho, mas o fato do módulo ser half cell, talvez as diferenças, eu não sei como é que foi a simulação ali no PVSol, mas pensando assim no sombreamento homogêneo, né, e linear, a diferença seria de 50% para 33%, né? Se eu tivesse uma perda ali só de um pedaço do módulo, se ele estivesse na posição horizontal, talvez eu comprometeria 33%, falando, óbvio, sem analisar o projeto, mas de modo geral, né? Eu perderia 33% ali na primeira série de células do módulo e talvez 50% falando de um módulo half cell instalado em posição retrato. Mas talvez eu ocuparia mais espaço e o módulo na posição horizontal ficaria numa condição de sombreamento pior. Enfim, se as análises deram perdas insignificantes, acredito que tenha sido a melhor solução, sim. Vou colocar aqui o exemplo, porque talvez não fique interessante. Então, aqui, né, o caso era esse aqui, né? Quando tem pouca sombra, aqui os módulos em orientação vertical são módulos half cell, que não é visível aqui na simulação. Esta sombra ela elimina, né, a metade do módulo aqui em cima, e a outra metade de baixo continua funcionando. Se colocasse os módulos na horizontal, neste momento, né, eu conseguiria realmente aproveitar melhor os módulos de baixo, eu teria uma perda um pouco menor por causa dos strings internos. Isso é verdade, sim, mas isso só se aplica em dias realmente com sol pleno e não com irradiação difusa. Isso são poucos momentos, aqui em 10 minutos, aqui já muda, a situação já muda completamente. Então, aqui também isso traz uma vantagem pequena em poucos momentos ao longo do ano.
Eu realmente testei isso no PVSol, deu uma diferença ínfima de rendimento. Vantagem do software. Vamos lá. Há perda em instalar os micros embaixo das telhas e não dos módulos? Não, não tem perda. Os microinversores têm que ter uma boa ventilação. Se embaixo do telhado tem uma boa ventilação, também está ótimo. Se tiver um acesso melhor embaixo do telhado para fazer manutenção, pode ser interessante colocar embaixo do telhado, mas tem muita passagem de fios pelas telhas com risco de infiltração. Então, tem prós e contras. Em termos de manutenção, é melhor colocar embaixo do telhado ou como eu fiz numa estrutura elevada e não embaixo dos módulos. Como é feita a conexão com a rede de internet? É por cada microinversor? Aí, Raoni, deixa você responder. Não, na verdade, no Roy Miles, essa comunicação da DTU para a internet, né, local, ela é via Wi-Fi, né? A DTU ela emite uma rede, né, um AP, um access point, você identifica ela, você entra na rede dela pelo IP e faz a configuração de comunicação da DTU com a rede local. Da DTU para os microinversores, essa comunicação é feita via radiofrequência, né? Então, assim, todos os microinversores, né, eles têm que estar ali numa periferia, né, da DTU, que é limitada, e aí vai depender se há bloqueios ou não entre a DTU e os microinversores, para que a gente saiba se vai atenuar ou não o sinal. Mas todos os microinversores fazem conexões individuais de sinal com a DTU. Não é rede, a famosa Zigbee, né? Por exemplo, que cada microinversor comunica com o próximo microinversor. Não é dessa maneira. Todos os micros comunicam com a mesma DTU. Ou mais de uma DTU, né? Pode ser também, não tem problema. Então, aqui, ó. DTU é um aparelho à parte, né, que faz realmente essa comunicação. Pode ser esse aqui, tem vários modelos, tem esse modelo aqui. Então, tem modelos mais simples, mais sofisticados, com maior alcance, com menor alcance. Aí, realmente, fala lá com o seu vendedor para ele te recomendar a melhor solução. Exatamente. E só um detalhe, essa DTU W100, né, que é essa aí que parece um modemzinho, né, antigo, aqueles modems que a gente tinha antigamente, né, ele consegue enxergar até 100 módulos, tá? Então são 25 microinversores. Sim, eu usei esse aqui, que é mais simplesinho, que eu não tive problema nenhum. Tem gente que diz que é um pouco sensível a bloqueios entre os microinversores e a DTU. Então, é bom verificar isso antes. Sim. Mas, no meu caso, deu perfeitamente. Pronto, tá. Vamos quase encerrar aqui, 6h30. Para sistemas maiores, existe outra DTU mais potente? Bom, já foi respondido agora, né? Em estruturas... Não, só ia comentar que você pode usar mais de uma DTU na mesma planta, não há problema quanto isso. Depois você faz a estrutura da planta dentro daquele site que eu mostrei para vocês. Ali você Isso. monta quais são os DTUs dessa planta, como é que é a estrutura física dos módulos, realmente bem fácil de fazer isso. Ricardo, mais uma pergunta. Em estruturas elevadas, os microinversores podem ser instalados fixados nos perfis de alumínio por posição perpendicular aos módulos para haver melhor refrigeração? Eu fiz isso, os meus estão na vertical, assim, estão na barra, estão na vertical mesmo, muito bem ventilados. Então, acho que aí não tem... Não é. Geralmente, instalação em laje é feita dessa maneira. Sim. Embaixo dos módulos, né, tem normalmente a parte da refrigeração fica para baixo, inclusive para você ver
a placa, o número de série de cima e poder tirar foto para enviar para a concessionária, né? Que a concessionária costuma querer ver a foto com o número de série de cada microinversor para poder liberar a instalação, porque ela não vai conseguir verificar o microinversor no local. Em telhados metálicos, a comunicação entre os micro e a DTU fica bem prejudicada. Tem um ponto e o ponto de interrogação. Aqui tem Acho que é uma afirmação. Tá. Tem que planejar isso, tem que realmente preparar. Isso vale também em grupos de usuários, por grupos de instaladores. Isso é bem válido, né? Sim, sim. Então, com isso, não tem mais perguntas aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai publicar o webinar no site para rever, para passar adiante para outras pessoas. Então, agradeço aqui ao Raoni, agradeço a todos vocês e vamos ficar com saúde, vamos ter sucesso agora, vamos torcer para ter uma lei boa para a geração distribuída em breve, que é a nossa briga no nível político, que também não dá para perder de vista. E a gente vai ter outros webinários sobre outros aspectos de cálculo de perda e ganhos. E podem entrar em contato comigo, né, à vontade, está lá no nosso site. E tem mais mensagens aqui embaixo. Obrigado a todos, excelente. Maravilha. Obrigado também. Raoni, mais alguma coisa? Não, é isso. Obrigado aí pelo tempo de vocês, né? Obrigado, Hans, pelo convite. Eu sempre falo isso, é uma responsabilidade muito grande a gente tomar o tempo das pessoas, né? A gente tem que entregar um conteúdo que faça sentido para vocês, que vocês utilizem no dia a dia da vida profissional de vocês. Então, espero que a gente tenha conseguido agregar alguma coisa aí no conhecimento de vocês. Obrigado, Hans. Isso aí. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, gente. Até a próxima.